Mais uma vez aqui na casa que realmente o Pai ama. É interessante o amor dele. Dessa vez eu não venho de Portugal, dessa vez eu estou vindo de Madrid. Meu novo lar, minha nova casa. Depois de 10 anos em Portugal, o Senhor me moveu para Madrid. Não tem sido fácil Madrid. As potestades lá em cima não é fácil. Lá nós temos um jardim imenso, famoso. Nós temos a estátua que eles ficam idolatrando, o anjo caído, que é Lúcifer. Infelizmente, como eu disse da outra vez aqui, eu ia lutar contra a prostituição, escravatura, e lá está realmente assustador o crescimento. Você é notório sair na rua e verificar no teu carro, no teu para-brisa, folhetos de prostituição, a qualquer momento do dia. E as meninas, você olha, dá dó, da maneira que elas estão, dá dó. Tive em Londres antes de vir para cá também, e em Londres aquilo eu tive um choque muito forte. Que uma coisa é você saber o que o islamismo está fazendo, é saber que ele está crescendo. Outra coisa é você se deparar frente a frente com isso. Eu numa estação lá em Londres, eu estava vendo uma barraca, uma banca. Quem tem meu Face, eu postei exatamente para olharem e orarem por aquilo. Os radicais, aqueles homens radicais, aquelas barbas bem radicais, estavam distribuindo gratuitamente o Corão em inglês. E a estratégia deles agora é colocar na faixa Jesus também. Não é somente Mohamed. Eles colocam na faixa o nome Jesus também. E o que mais me doeu foi ver jovens como os nossos filhos chegando perto daquela banca e pegando o Corão. Isso que mais me doeu. E logo à frente um pouquinho tinha um evangélico inglês tentando pregar a palavra, só que os muçulmanos foram em cima dele e da moça, intimidando ele. Ele guardou a Bíblia, guardou o microfone e foi embora. Isso me doeu muito. Isso tem doído muito não somente a mim, mas também ao Senhor. Sabe por que nós estamos encolhendo? Sabe por que nós estamos guardando o microfone, deixando o Corão ser distribuído? Que nós estamos nos centrando em outras coisas e não na palavra do Senhor. Se nós estivéssemos centrados na palavra do Senhor, nós temos na Bíblia 365 vezes não temas, não tenhas medo. 365. É um para cada dia do ano. Mas está o nosso meio virando uma confusão. Essa madrugada o Senhor mudou totalmente a palavra que eu tinha preparado. Eu falei, mas Senhor, por que isso? Por amor à igreja. Porque Ele ama essa igreja. Essa igreja tem que ser referencial. Muitos falam, mas olha o tamanho. O Senhor olha o coração, não é o tamanho. Que o tambor vazio faz mais barulho do que um tambor cheio. Muito mais barulho. E Ele conhece cada um que está sentado aqui. Ele conhece os questionamentos, conhece os pensamentos de cada um. E eu creio que vai ter respostas no meio da palavra, que sempre tem. E é muito importante isso. Nós não devemos de ter medo. A palavra é verdadeira. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu posso andar no vale da sombra da morte, que não temerei, porque o Senhor está conosco. Ele tem me mandado literalmente para os covis. Mas ali, para a glória do Senhor, a igreja tem acendido. Na Inglaterra teve um novo fogo. Porque é necessário aprendermos a palavra. Está se ensinando muitas coisas paralelas, muitos cursinhos paralelos. Sabe qual é a maior força, de onde vem a nossa força? Vem de Jesus Cristo, que foi louvado e adorado aqui. Não vem de força interior minha, vem de Jesus Cristo que habita em mim. É o Espírito Santo que habita em mim. O resto são conversas. Nós temos que despertar os nossos olhos. Jesus está voltando.
Não é brincadeira. Nós temos que nos preparar verdadeiramente para estarmos com Ele. Que na hora que Ele vier, Ele vai levar a sua igreja. E qual é a igreja de Jesus? É a igreja santa. Santa significa separada. E Jesus é santo. Ele é separado. A palavra que Ele pede que eu fale está em Isaías 1, começando do 11. Isaías 1, vamos do 11 até o 20. Interessante que o último pedaço, estrofe do louvor que foi tocado aqui foi exatamente isso. A última palavra do que eu vou ler foi o último do louvor. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante a mim, nem requereu de vós isto, que viesses pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados, a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor assim o disse. Amém? Quando eu comecei a questionar, por que, Senhor? Por que isso? Se nós olharmos aqui, o ajuntamento solene é a iniquidade. É a religiosidade excessiva, a pessoa religiosa que faz tudo o que precisa ser feito, mas não faz com o coração. Não faz com o coração e o caráter transformado. O Senhor quer que nós estejamos verdadeiramente nele, no centro da vontade dele. Porque nesses últimos tempos tem sido ensinado muitas coisas para que nós possamos sair do centro da vontade de Deus, para distrair a nossa mente, para distrair o nosso coração e os nossos olhos. Nós que estamos em países diferentes, eu vivo em país diferente, começamos a correr atrás de outros interesses, deixando realmente as coisas de Deus para o se der tempo. Se der tempo eu vou, se não der tempo eu não vou. Eu tive aqui ontem, de madrugada, eram 5 horas da manhã, orando aqui, e eu achei muito lindo a sintonia. Eu estava lá em Madrid, quando eu pisei em Madrid, o Senhor me colocou, eu e minha filha, para orarmos. Venha a nós o vosso reino. A mesma palavra que a pastora colocou aqui. Que o que significa venha a nós o vosso reino, o que tem a ver com essa palavra é, Senhor, alinha o meu coração com o teu coração. Nós estamos fazendo tantas coisas erradas, achando que estamos fazendo certas. Nós temos 2 equiparamentos aqui de pecadores. 2. Saul e Davi.
Saul, quando foi escolhido, estava tudo perfeito, estava tudo tranquilo. Mas Saul, ao caminhar, fazendo as coisas de Deus, sempre obedecendo, achou que estava fazendo as coisas de Deus, mas não fez. Ele fez pelos olhos dele, interesse dele, mas deu desculpas. Ele não destruiu todos os amalequitas. Não destruiu. Ele deixou o rei e trouxe ainda os melhores gados que ali tinha. E a ordem de Deus era: destrua tudo. Deus não precisa do material. Tudo é dele. Tudo é dele. Nós muitas vezes nos dobramos ao material, a mamon. Nós temos que nos dobrar ao Senhor Jesus. E quando Ele nos confronta com a verdade, nós damos desculpas. Senhor, eu não entendi direito. Senhor, eu não fiz porque eu não sabia. Mas aqui dentro nós sabíamos. Saul sabia que ele tinha errado. E não só sabia, como foi dar desculpas para Samuel, o profeta enviado. O Senhor conhece cada um de nós. Ele quer testar a nossa sinceridade com Ele, o nosso amor por Ele verdadeiro, a nossa humildade. Porque não tem ninguém mais humilde do que Jesus Cristo. Não tem. Se nós olharmos ali o que aconteceu, ele não só deu desculpas, como ele estava erguendo ele. Eu sou Saul, eu sou. Ele ficou 38 anos ainda reinando, mas não tinha mais a presença de Deus. Muitos aqui têm perguntado sobre ministérios. Por que tal ministério continua? Acontece tanta coisa, continua. Por que tal ministério é tão grande, tão famoso, com tantas coisas erradas? Porque a unção não é tirada, mas a presença é tirada. Continua, mas não está na presença do Senhor. Já se retirou faz tempo. Deus não pode conviver com o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Muitos falam: mas como eu peco? Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, mas eu falo mal da vida dos outros. É do mesmo jeito, a mesma balança. Nós temos que visualizar o que o Senhor está querendo. Nós temos mais do que nunca de conhecer Jesus Cristo. Davi também foi um pecador. Ele foi um pecador, mas é conhecido como segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando foi confrontado com o pecado, ele se arrependeu de tal maneira, ele não arranjou desculpas, ele ainda pediu, clamou ao Senhor: não se retire a tua presença. Que sem a presença de Deus nós não somos nada. Com a presença de Deus nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Eu há pouco tempo, a minha última entrada, eu tive essa experiência, eu também estou aprendendo a cada dia. Quando se prega aqui, é para cá e para aí. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu fui colocada numa salinha, que eu fui interrogada. Foi feio o negócio, fui pisada ali dentro. Mas pela misericórdia de Deus, que tinha coisas a fazer aqui, o Senhor permitiu que eu entrasse. Mas foi misericórdia. Porque dessa vez, eu comecei a me organizar novamente e comecei a orar. Falei: Senhor, a salinha, minha ficha está lá dentro. Como é que eu vou fazer? Aquela vez eu entrei com carta de apresentação, com carta de não sei o quê. Como é que eu vou entrar dessa vez? Aí o Senhor só começou: lembra do que você pregou? Aí eu: não temas. Não temas. Confia. Não temas. Aí eu comecei a não querer organizar, que o mal nosso, quando nós vamos nos confrontar com qualquer problema, é organizar segundo a nossa cabeça, que foi o que Saul fez. Saul achou que estava fazendo as coisas para Deus, organizando tudo, que ia pegar o maior gado, o melhor gado, para poder fazer holocaustos. E Deus só queria a obediência dele, a ousadia dele passar, de vencer e fazer e voltar. Ele não queria mais nada.
Aí eu fui entender por que aquela vez aconteceu tudo o que aconteceu. Porque dessa vez eu não peguei a carta de apresentação, que era folhas e folhas, que um pastor conhecido meu me entregava para mim poder entrar. Eu pedi aqui para essa igreja orientada pelo coração de Deus, que eu pedisse uma carta aqui. Quando chegou a carta, eu olhei, mas é tão simples, pai, tão diferente daquele monte de folhas. Aí que veio foi uma chapada em mim. Essa é verdadeira. Eu falei, por que verdadeira? Porque a outra, o amigo me deu, eu não tinha caído a ficha. Me deu para que eu pudesse entrar. Eu estava entrando na confiança da carta daquele pastor. E foi uma igreja que eu nem fui pregar, que o Senhor não permitiu que eu fosse. Então não era algo verdadeiro. Era algo que tinha se arrumado para agradar e fazer a vontade de Deus, que não era aquela. Por isso que eu fui prensada. Quando eu fui ali com aquela carta simples, eu orando o tempo todo no avião, e só escutava do Senhor, confia, não temas, tive paz, tive paz. Aí comecei a orar algo que eu não orava nunca. Eu só falava, Senhor, prepara aqui, prepara ali. Eu falei, não, Senhor, eu não quero que nenhum muçulmano carregue a minha cadeira de rodas, que eu chego de cadeira de rodas. Eu não quero um cristão. E eu não quero naquela imigração ninguém a não ser um cristão. Que o Senhor tem. Desço do avião, de Munique para cá. Quando eu vou sair do avião, tinha uma muçulmana. Eu falei, não é possível. Mas de imediato, o outro se entrou no meio e sentou na cadeira muçulmana. Eu sentei na próxima cadeira, que era uma senhora cristã. Ela, sabendo que eu era pastora, ela foi o tempo todo comigo orando o caminho. Foi tremendo o que aconteceu. E quando eu cheguei ali naquela imigração, a Regina aqui dentro estava assim. Porque eu tinha sido pisada. A minha fichinha está lá, que eu tinha ido para a salinha. O senhor pegou meu passaporte, pegou a cartinha simples, só olhou, mandou que eu colocasse os dedos, falou para mim, bem-vindo aos Estados Unidos, e na saída, Deus te abençoe. E aquela senhora virou para mim e falou assim, Deus está com a senhora. Eu falei, sim, mas qual o motivo de falar? Porque aquele também, eu não lembro se ele era capelão cristão também. Quer dizer, o Senhor fez. Não foi o homem. Quando Deus faz perfeito. Não importa o que você esteja querendo aqui. Importa que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Importa é termos a humildade de pedir perdão. Pense em alguém que pediu perdão depois que a ficha caiu. Eu pedi perdão direto. Falei, Senhor, me perdoa, eu não estava entendendo nada. Porque é tanta coisa, tanta luta, tanta viagem, tanta cansaço de luta, que tem um momento que você, sem perceber, pensa que está agradando a Deus. Não é diferente aqui. Cada dia um trabalho, cada dia matando um leão, cada dia se cansando com alguma coisa. O inimigo põe mesmo coisas para nos cansar. Mas é muito importante que nós fiquemos sempre na palavra do Senhor. É muito importante isso. Nós não estamos gastando metade do tempo que nós temos livre com a palavra. Não estamos. Lá em Madrid, eu nunca andava em Portugal de metro. Mas em Madrid o que eu mais faço é andar de metro. Você entra no metrô. Entra no metrô, todos ali com o telemóvel olhando tal do Facebook, Instagram, sei lá mais o quê. Ninguém conversa com ninguém. Eles saem, sinceramente, eu levei um trompaço de um, ele saiu sem olhar e me bateu. Outro, eu comecei a rir, eu tive que rir. O outro estava indo direto, bateu com a cabeça no poste. Meu Deus, eu ri porque falei, meu Deus, para com isso, é doença. E o nosso meio não está diferente. Não está diferente. Isso quando não tem cultos que você está ministrando a palavra e as pessoas estão lá olhando a última novidade. Eu tenho um hábito na Europa de sentar no final. Eu não gosto de sentar na frente nos cultos. Eu gosto de sentar no final. Todos já sabem que quando eu vou ministrar, eu estou lá no final. O que eu vejo lá do final não é brincadeira. É um tal do Instagram, de tantas coisas novas que aparecem, não é? E eles estão ali, porque pegaram o site, a internet da igreja.
E estão usando a internet da igreja e não estão vendo o culto. Só que a palavra diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra que o Senhor deu aqui em Isaías é muito pesada. É pesada para fazer com que nós nos reflitamos na nossa vida. Onde é que nós estamos andando? Nós estamos indo para o Mar Morto? Ou estamos andando, navegando no oceano do Espírito? Se nós nos sentimos muito cansados, é porque nós é que estamos remando o nosso barco. Muitas vezes nós não damos conta e começamos a remar e fica pesado, pesado. Só que se nós pararmos e falarmos, Senhor, me perdoa, esse remo não pertence a mim, pertence a Ti. Experimenta largar o remo. As maravilhas que Ele vai fazer. Os lugares que Ele vai nos levar. Porque Ele tem o melhor para nós nesta terra. Só que nós temos que estar no centro da vontade. É os últimos tempos, eu tenho tido muitas visões e muitos sonhos com a vinda do Senhor Jesus. Em Portugal, uma garotinha de 2 anos, filha de um pastor, ele estava muito enfermo, onde eu preguei a última vez antes de vir para cá, ele me contando. 2 aninhos ela. Ela acordou de madrugada e falou, papai, esteja curado em nome de Jesus, que o senhor acabou de ser curado. Aí ele, não é minha filha, era o Espírito Santo, que ela não é de falar aquilo. O que a palavra de Deus diz? Que no final dos tempos, até as crianças profetizariam. Então já estamos nos preparando. Tudo já está aí. A Europa, infelizmente, já está sendo islamizada de uma maneira assustadora. Você tropeça em muçulmanos na Inglaterra, na Alemanha. Portugal, que seria o mais tranquilo, a última notícia, que está indo morar lá, o homem mais rico do Islã, que ele é líder religioso, um dos mais ricos. Ele está indo morar em Portugal e já está construindo em Lisboa mais mesquitas. Está sendo cercado. Então é momento da igreja se despertar. Que o poder da oração transforma. Porque não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está acontecendo. Mas o Senhor permite por quê? Porque Ele é ruim? Não. Porque Ele nos ama. Porque Ele conhece cada um de nós. E sabe que só na hora da luta mesmo é que a gente põe joelho no chão em oração. Se tiver tudo tranquilo, nós esquecemos de orar. Só vamos orar no final da noite, se der tempo, quando não falamos, Pai, desculpa, estou cansado, amém. É muito sério isso. Nós temos que fazer, sabe, uma introspectiva da nossa vida. Porque o Senhor está dizendo aqui, eu tenho visto, eu andei na Europa, eu vi muita coisa lá em Madrid. Muita coisa. O Senhor não aguenta mais esses tipos de cultos que estão existindo lá fora, que é com muito barulho, com muita coisa, que não tem a presença de Deus. Louvor como esses aqui, vocês contam nos dedos lá fora. Conta nos dedos. Eu conheço um pastor que toca um piano maravilhoso em Portugal, que tem uma unção tremenda. Mas a entrega, a santificação, em outros lugares, não está tendo. E isso está atraindo mais as pessoas. As pessoas estão se atraindo mais por movimentos. Não é hora de movimentos assim. É hora de adoração. É hora de ir e trazer, fazer discípulos. Temos que fazer discípulos. Temos que ganhar almas para Jesus. Se nós ficarmos aqui comendo o bolo gostoso, é uma delícia, não é? Mas se vou comer todo o bolo sozinho, não vou passar, não vou falar para os meus irmãos que aqui tem um bolo bom, eu vou estar cometendo o pecado da gula. Estou comendo sozinho. Nós temos que levar Jesus lá fora e trazer eles para dentro da igreja. E como é que eu vou trazer eles para dentro da igreja? Com o nosso testemunho de vida. Porque na hora, no dia do julgamento, a nossa mão não vai estar cheia de conta bancária, de casa, de carro, não. São os frutos do Espírito. Tudo que nós fizermos aqui. E tudo que nós fizermos não vai adiantar nada se nós não fizermos
como 1 Coríntios 13 manda, em amor. Se eu dizimar sem amor, o Senhor não recebe. Se eu louvar sem amor, o Senhor não recebe. Se eu ofertar, se eu hospedar, o Senhor não recebe. Por que Ele não recebe? Porque a essência dele é amor. Ele é 24 horas, ele não tem, é diferente de ter. Aí nós falamos, Senhor, eu te amo, eu quero ser igual ao Senhor. Mas nós estamos tão distantes, porque nós não conseguimos amar aqueles que nos fazem mal. Nós olhamos para aqueles que nos fazem mal, até mudamos o caminho para não se encontrar. Mas nós temos que amar. Mas como eu vou chegar a dar beijinho? A melhor maneira de amar não é dar beijinho, é orar por aquela pessoa. Porque a oração transforma. A oração move montanhas. A oração atende aqui e lá fora, é de longe. Ontem as mulheres oravam exatamente isso aqui. Que a oração pode entrar nos hospitais, pode entrar nos presídios. E é verdade. Quanto mais nós orarmos por aqueles que são ruins, o Senhor transformará aqueles corações. Porque se nós olharmos para nós, como é que nós éramos antes de ter Jesus? Como é que nós éramos? Nós éramos bonzinhos demais? Nós éramos, glória a Deus, aleluia, não é verdade? Não, nós éramos ruinzinhos, nós éramos vingativos, nós fazíamos coisas totalmente erradas, mas as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo, o Senhor já nos perdoou e já esqueceu que é o melhor. Então, por tudo isso que Ele fez, se Ele fala uma palavra desta aqui, sabe para que é essa palavra? É para que nós acordemos, analisemos como é que está o nosso entendimento com Deus, o nosso crescimento de viver a palavra em Cristo. E se nós estamos indo para qual caminho? O de Samuel, que veio o profeta e falou tudo? Ou estamos ali errando igual Saul? Ou estamos errando igual Davi? Davi errou, mas ele não fazia mais aquele erro. Ele se arrependia de verdade. É o que o Senhor quer que nós façamos. Que nós tenhamos o verdadeiro encontro com Deus. Verdadeiro. Com essa pequena coisinha da minha entrada, que parece tão pequena, foi uma grande lição para mim. Uma grande lição. E depois eu aqui, um pastor que está vindo, não sei se já chegou, falou para mim, como é que a senhora está? Eu falei, estou ótima. A senhora já chegou? Já cheguei. Ele é bem instrutor de torás, de coisas assim. Ele conhece tudo. Aí ele, não, mas eu estou indo pelo Nova York. Eu falei, por que você não vem por Boston? Não, eu tenho muita preocupação com Boston. A senhora não tem preocupação com Boston? Eu falei, não, eu tenho oração, pastor. Oração. Isso dói. Isso dói. Porque é conhecedor de Torá. Então é conhecedor das coisas da lei. Nós temos que conhecer Jesus Cristo. Saber quem Ele é. E conhecer a palavra, que é simples. Não tem complicação aqui na Bíblia. Ele explica tudo direitinho. O Espírito Santo nos dá discernimento de tudo. Nós não crescemos na palavra se não quisermos. Eu, quando saí do islamismo para o cristianismo, eu sofri muito também. É por isso o Senhor vai me pondo nas aulas da vida, para que eu possa depois chegar aqui e explicar por coisas vividas, para que vocês possam entender que existe um caminho para vocês não sofrerem, que Ele não quer que ninguém sofra. Eu saí do islamismo, uma religião séria, erradíssima, onde é matar ou morrer em nome de Alá, e fui salva por Jesus. Vocês conhecem a minha história. Ali, meu Deus, por mais que eu escreva um livro, nunca vou dizer o poder daquela voz me tirando daquela prisão. Eu achei que eu estava entrando num lugar totalmente sério, acreditando em tudo, porque eu não ia para a palavra. Não me orientavam para ir para a palavra. Como eu caí em profecias que seriam profetadas. Como eu sofri. E o Senhor, sempre quando eu orava,
me dava o Salmo 119. Quando eu abri o tamanho do Salmo, eu falava que estão brincando comigo, isso aí não é verdade. E ninguém falava que era para mim ler, e eu não lia, e eu ia atrás dos profetas. Só que o dia que eu abri o Salmo 119 e li, orando a Deus, o discernimento de tudo aquilo, se eu tivesse lido desde o começo, tudo que eu tinha passado de ruim, eu não teria sofrido no nosso meio. Não teria. Porque no nosso meio existe o trigo e o joio. Existe o espírito de engano. Nós temos que estar firmados na rocha. O Espírito Santo de Deus tem que estar latente na nossa vida. Porque se ele é o Espírito Santo de Deus, ele é suave, ele é tranquilo. Para nós podermos sentir a direção dele ou escutar a direção dele, o nosso coração tem que estar leve. Tem que liberar perdão. Tem que ficar sem rancor. Te fizeram mal, dá o outro lado, perdoa. Fizeram mal de novo, dá o outro lado, perdoa. Não dá cicatriz, porque eu não tenho. Eu já dei esses lados não sei quantas vezes. Mas o coração fica tão leve, tão leve. Vocês não têm noção do que eu estou passando em Madrid. Não tem noção. Muita coisa mesmo. Comecei a sofrer desde o começo por pastores. Só que eu fui para a oração. E o Senhor me mostrou que realmente eu tenho que estar lá por um tempo. Porque o meu trabalho lá não vai ser em igrejas. Meu trabalho lá vai ser com as mulheres da rua. Vai ser reunindo as mulheres. Vai ser tirando espíritos de suicídio dentro de mulheres cristãs que estão com esse espírito de suicídio lá. Estão perdidas. Perdidas. Então tudo que o diabo quer, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é nos tirar daquele sítio, nos tirar daquele lugar. E não vai usar pessoas do mundo, gente. Vai usar pessoas que estão pertinho de nós. Só que, infelizmente, ainda não tem Jesus verdadeiramente no coração. Não tem um caráter totalmente transformado em Cristo. Que quem tem um caráter transformado em Cristo, aprende a dar a mão. Aprende a orientar a pessoa que está perdida, o outro irmão que chega. Aprende a falar, não se assuste, não, eu estou contigo. Deus está conosco, vamos dividir o pão. Vamos partir o que eu tenho aqui, nós vamos comer, não vai faltar, porque amanhã pertence ao Senhor. Palavra, palavra, palavra. Acreditar na palavra. Que a palavra não volta vazia, não volta vazia. Ele cumpre tudo. Está doendo? Dá glória a Deus. Está passando pelo estreito? Dá glória a Deus. Porque no final tem um maná nos esperando. Um maná. As coisas de Deus não são fáceis. As coisas de Deus não é tudo mil maravilhas, não. O Senhor disse na palavra dele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não podemos jamais ser como Saul. Quando Saul se afastou da presença de Deus, quando afasta a presença de Deus da nossa vida, entra um espírito maligno. E ali em Saul, esse espírito maligno dominou a vida dele, a ponto dele chegar e buscar até essas cartomantes, essas videntes, feiticeiras, para ver o que Deus queria. Olha a cegueira dele. Era um homem que começou bem, mas no caminho ele se perdeu e ficou 38 anos perdidos. E o fim dele foi triste, porque ele não se reencontrou, ele não assumiu o erro, ele se suicidou. Isso dói. Agora Davi fez o que fez, mas ele queria tudo, mas ele queria mais do que tudo, a presença de Deus na sua vida. É isso que nós devemos de querer na nossa vida. Não importa o trabalho que você tenha, não importa as lutas que você está passando dentro do trabalho, não importa as dificuldades, importa quem está com você nessas lutas, quem está com você nessas dificuldades. Quando eu fui do Porto, eu fui de Madrid para o Porto, do Porto eu fui para Munique, do Munique para os Estados Unidos. Dei quase a volta ao mundo.
Quando eu cheguei no porto de manhã, eu tinha pregado à noite no porto e de manhã no aeroporto. A primeira coisa que falaram para mim, olharam, a senhora vai perder o voo de conexão para os Estados Unidos. Eu, no dia anterior, no culto, tinha vindo para Jesus muitas almas. Tudo que o bichinho queria era aquilo, né? Aí eu olhei, eu falei, não vou não. Aí o português olhou para mim, mas como a senhora não vai? Eu estou a dizer, eu falei, o senhor está a dizer. Mas o meu Deus não me disse nada. Ele olhou assim para mim e falou, deve ser louco, e sou, por Jesus eu vou continuar sendo. Me mandou para outro escritório. No outro escritório, não, nós vamos embarcar suas malas, mas se prepara para dormir em Munique. Eu falei, pai, o senhor não me disse nada disso. Então eu não vou dormir em Munique. Fiquei esperando, atrasou muito o voo. E era o tempo restrito. Eu fiquei com menos de meia hora, 20 minutos para uma conexão. Sair de um avião, pegar minhas malas e ainda ir para outro avião. Quando eu chego lá, parecia filme. O senhor é tremendo. Ele colocou todos me esperando com os carros. Eles falaram assim, ninguém vai esperar por uma pessoa. O outro voo vai ser esperado. Tem 37 que vão pegar outro voo. Mas por uma pessoa, escutei isso direto no aeroporto. O avião não vai atrasar por uma pessoa. Eu só falava, pai, uma pessoa não, né? É o Senhor e o exército de anjos. Entrei no avião. O avião estava esperando sim, atrasou sim. Mas pela glória do Senhor eu não dormi, Monique. Eu cheguei aqui. Não importa as notícias ruins que venham te trazer. Importa é você estar centrado na palavra de Deus. Por isso que essa palavra, olhando, parece dura. Mas o que ele disse, se você se arrepender das coisas, se você se arrepender de tudo que é errado, as tuas vestes vão ficar alvas mais do que a neve. Porque, como eu falei, ele nos perdoa. E deixa totalmente nós limpinhos e tranquilos. Agora, se nós ficarmos com o coração duro, endurecido, e não reconhecermos o nosso erro, aí não estamos sendo inteligentes. Porque ele sabe quais são os nossos erros. Ele sabe. E o coração humilde agrada ao Senhor Jesus. Como eu disse, ele foi o mais humilde que já existiu, não é verdade? Então, o que ele quer fazer aqui hoje não é pelo muito falar, mas é pelo muito sentir dentro do coração. O que ele quer fazer nessa manhã é uma restauração na nossa vida. Sabe, uma nova aliança. Como a mesma maneira eu que trazia aquela carta que parecia 3, 4, 5 folhas. Eu trouxe uma simples, que foi que o Senhor me tocou para falar com o pastor Marcos. E a simples era Jesus. Nem questionada eu fui. E tinha lá minha ficha toda. Jesus abre portas que ninguém fecha. Então nós temos que estar aqui nesses Estados Unidos, onde quer que seja, sabendo que se estamos aqui foi o Senhor que nos trouxe. E se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, não deveremos de ter medo. Passamos luta? Passamos. Sabe para que é as lutas? Crescimento. Em Madrid eu estou chorando lágrimas de sangue mesmo. Mas eu estou crescendo tanto em Cristo, tanto. E estou vendo a minha filha de uma maneira tremenda crescendo, que vale tudo que estamos passando. Eu passando para minha filha o que estava acontecendo no aeroporto, nas coisas, ela, mamãe, Deus está no controle de tudo. Mamãe, Deus está. Eu falei, fala Deus. Então você deixa a tua filha sozinha em Madrid, que agora está sozinha. Não tem nem conhecidos assim. Mas ela não está sozinha. Ela está no centro da vontade de Deus, como ela diz com a Trindade. É muito importante nós levarmos os nossos filhos para o centro da vontade do Senhor. Mostrar a palavra a cada dia. Muitas vezes queremos deixar, não, estou cansado, fica com esse joguinho, vê esse joguinho. As crianças vão indo com joguinho. Crianças com 2 anos de idade, eu vi na Inglaterra com problemas de autismo, mas não era autismo. Era um problema de joguinho. Não sabia se sociabilizar a criança. Então nós temos que levar a criança para a palavra do Senhor. Tem bíblias infantis lindas para eles lerem. Tem as historinhas do esmilinguido, que tem as formiguinhas. Depois vai para o adolescente. É importante isso. Tem filminhos na internet, cristãos lindos. Porque na hora da luta, muitas vezes o papai e a mamãe pode não estar perto.
ou pode estar impossibilitado de ajudar. Mas se está centrado em Deus, eles vão pedir socorro ao Senhor. Vocês lembram do meu acidente na Alemanha? No acidente eu não podia ajudar a minha filha. Eu literalmente já estava morta. E ela não pediu, mamãe me ajuda. Ela falou, Senhor me tenha. Por quê? Porque ela cresceu centrada na palavra de Deus. Todos aqui têm os filhotes. Levem eles no centro da vontade de Deus. Que eles possam saber que não é os Power Rangers, eu nem sei mais o nome hoje em dia que é dos super-heróis, mas que o maior super-herói que existe, o único, é Jesus Cristo. Que é Ele sim que abre porta, que passa pela porta, é Jesus, é o Espírito Santo. Isso é muito importante. É ter aquela família, sabe, verdadeiramente cristã, firmada na rocha. Não está conseguindo? Pede ajuda. Mas pede ajuda para a pastora e para o pastor, para pessoas capacitadas. Aqui você tem pessoas capacitadas que eu conheço. Não peça ajuda nunca para quem você está só do ladinho. Que às vezes aquela pessoa não está preparada. Às vezes aquela pessoa é mal amada e quer levar você também para o mesmo buraco. Então, cuidado com isso. Sempre a orientação de quem realmente está com a unção e com a presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, é muito perigoso essas instruções. E tudo que forem aprender na vida, não importa os cursos que foram fazer, deem prioridade para aprender a palavra do Senhor. Deem prioridade para saber o que se passa na Bíblia, o que Deus quer conosco. Se eu sou insegura, estou precisando de segurança, ou vai ser Jesus que vai me dar essa segurança. Porque eu era, antes de ser cristã, eu era psicóloga e amava o poder da mente. Poder da mente positiva. Tudo eu fazia com o poder da mente positiva. Para onde me levou? Para o buraco. Agora, quando eu estou fraca, é que eu sou forte. Sabe por quê? Eu vou para o joelho e falo, Senhor, a minha força não vale de nada, mas a tua me levanta. E Ele me ergue. A nossa confiança não pode estar nem em carros, nem em cavalos. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Amém? Então eu queria que os irmãos ficassem de pé, que eu queria orar por vocês. Como eu disse desde o começo, se nós estamos fazendo algo de errado, o Senhor, por amor, vem e nos mostra. Eu fiz o da carta achando que eu estava fazendo certo. E eu tive a humildade, não só de pedir perdão a Deus, como testemunhar esse erro. Porque o Senhor, Ele não só pegou, me ensinou, me mostrou e me perdoou. Porque Ele viu o coração. O nosso coração tem que estar quebrantado em Cristo. Não importa o que só você sabe o que tem feito de errado. Eu não sei, ninguém sabe. Vocês sabem o que tem feito de errado. Vocês sabem as palavras que têm falado de errado. Vocês sabem os pensamentos errados. Vocês sabem aquilo que não está agradando a Deus. Senão, não estaria trazendo essa palavra aqui. Porque Ele ama essa igreja é referencial. Essa igreja vai começar a sair para trazer. Não tenho a menor dúvida que foi o que o Senhor me mostrou. Por isso é o fortalecimento da base. Da base. Então, nesse momento, eu vou estar orando por vocês. E vocês, com Deus, vão colocar diante dele tudo o que vocês querem que Ele mude. Tudo o que vocês sentem que tem feito errado. Porque Ele está aqui para nos perdoar. Para deixar nossas vestes mais alvas do que a neve. Amém?